amigos e amigas que nos acompanham aqui ao vivo do Palácio da Música, o Canal da Música, TV Paraná Educativa, aqueles que nos acompanham de casa, que estão aí sintonizados nesse seminário Crise, Rumos e Verdades, que hoje chegou ao seu último dia e que teve uma presença, uma participação qualificadíssima, extraordinária, com o governo do Paraná saindo na frente, sendo pioneiro também nessa iniciativa de fazer com que se democratize radicalmente o debate sobre algo que se aproxima ou já chegou no Brasil e que precisa encontrar da nossa parte, com destemor, com audácia, com ousadia, a formulação de mecanismos patrióticos, soberanos, corajosos de defesa da brasilidade, da nossa indústria, do nosso povo, dos mais altos interesses da nossa nação brasileira. Esse seminário, que teve 7 mesas de debates, trazendo especialistas da Rússia, dos Estados Unidos, da Itália, Venezuela, Argentina, e também de pensadores Equador, também do Brasil, ele formulou uma série de palavras necessárias que vão do diagnóstico, mas ultrapassam o simples diagnóstico, formulam saídas, encorajam o governo, não apenas criticam, mas também apresentam diretrizes que podem ser encampadas para que recuperemos a nossa história, uma história em que nós já vivenciamos uma crise e que encontrou da parte brasileira, nos anos 30, na chamada Era Vargas, uma resposta também corajosa, patriótica, onde a crise de 29 foi transformada em grande oportunidade, uma avenida aberta, que agora se abre novamente, para a construção de um modelo de Brasil-nação. Hoje nós estamos encerrando, enquanto aguardamos a chegada dos governadores do Estado de São Paulo, Dr. José Serra, e de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, nós vamos fazer aqui uma espécie de balanço desse seminário com 2 de seus idealizadores. Há outros, mas aqui chamamos 2 deles. A meu lado direito, o professor Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES, um patriota com a sua ira santa, sempre derramando esperanças, mas sem deixar de dizer as palavras duras e necessárias para quem deve ouvi-las. Ele também foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem toda a vida ligada, a sua trajetória de vida ligada à defesa do Brasil, à defesa da independência, a verdadeira independência que ainda estamos por conquistar. Mas temos instrumentos para isso e temos acervos históricos para isso. Já fizemos uma experiência dessa. Aqui ao meu lado também o professor Dark Costa, ele que é engenheiro, foi vice-presidente do BNDES e que também foi um dos idealizadores desse seminário Crise, Rumos e Verdades, que, através de seus livros, sua prática, seus escritos, está sempre formulando alternativas para a soberania brasileira ser completa, para que vivamos com plenitude a ideia de uma nação brasileira e não apenas de um espaço de mercado, que seria um rebaixamento inaceitável do país, da nação brasileira. Eu começaria perguntando ao professor Carlos Lessa, que balanço inicial nós podemos fazer, a partir, inclusive, do título escolhido, Rumos e Verdades? Eu creio que há um primeiro balanço que é quase que contábil, né? Nós tivemos aqui 35 expositores, a maioria brasileiros, porém tivemos uns 12 expositores do exterior. Foi possível construir, por isso, uma visão bastante panorâmica
de como a crise está se apresentando no espaço mundo e como está se apresentando no recorte brasileiro. Isso já é um tipo de informação extremamente importante, porque ela não estava disponibilizada em nenhum lugar, e o compromisso da TV Educativa de produzir os DVDs compactos editados desses programas, colocá-los à disposição de todos os centros acadêmicos, universitários e outros órgãos da mídia que queiram reproduzi-lo, no todo ou em parte, tem um primeiro enorme mérito, que é colocar em pauta essa questão. Talvez, para mim, como brasileiro, nada tenha sido mais angustiante do que ver essa crise eclodir no mundo, uma crise que nós sabíamos que viria, não sabíamos a data, mas éramos muitos, em muitos lugares do mundo, que sabíamos que se avizinhava uma crise muito séria. Qual foi a nossa aflição ao verificar que a primeira reação do governo brasileiro foi praticamente dizer: a crise é uma crise lá, ela não chega aqui. Isso já é absolutamente assustador e preocupante. Posteriormente, ao longo do desdobramento das iniciativas brasileiras para enfrentar a crise, e, ao mesmo tempo, as notícias que a imprensa brasileira, de forma não sistemática, deixava entrever sobre os problemas localizados em empresas, com famílias, até em problemas sociais, assim, de um caráter absolutamente cruel, né? Uma das estratégias de sobrevivência de catadores de lixo é catar lata de refrigerante de alumínio, porque tem um razoável valor. E faz prova o desemprego estrutural da sociedade brasileira, que nós somos o povo do mundo que tem o mais alto índice de reciclagem de latinhas de alumínio. Pois bem, um deles deu uma entrevista dizendo o seguinte: e essa crise caiu pela metade o preço que nos pagam pelo quilo da latinha. Porque, como a crise golpeou o preço dos metais, já bateu no catador de latinhas. Quer dizer, enquanto um catador de latinhas percebe que sua miséria foi duplicada, ou melhor, a sua receita de miséria foi cortada pela metade, o governo brasileiro insistia em dizer que a crise era um fenômeno menor. E cada informação que vazava para um ou por outro lado é de que ela estava se agravando. Eu considero que a decisão do governador Roberto Requião colocar o tema em discussão, convocar a sociedade paranaense para acompanhar essa discussão, ficar assistindo ele todos os encontros da reunião, o governador esteve presente em todas as sessões, do começo ao fim. E, para quem já exerceu cargo público, é um pouco meu caso, eu sei o que significa de sobrecarga de trabalho fazer uma coisa dessas. Mostra a importância que ele deu e, ao mesmo tempo, a importância do que foi feito aqui em Curitiba durante essa semana. A verdade, quase que nós fizemos uma coisa do seguinte tipo: acorda, Brasil, desperta, Brasil. Não é possível que uma matéria desta importância não esteja presente como informação para todos os brasileiros e como matéria de decisão em processos políticos futuros. Eu não posso dizer processos políticos presentes, porque acho que, no momento, não deve, provavelmente, acontecer nada de muito importante. Entretanto, se cada um de vocês que participou desse debate fizer um pouco de divulgação do que recolheu aqui, e se alguns de vocês puderem mandar telegramas para os seus parlamentares dizendo para tomarem conhecimento das análises, das exposições que foram feitas nesse seminário,
vocês estarão ajudando muitíssimo a pôr em pauta o Brasil de novo. Porque, realmente, ante uma crise dessa importância, o Brasil ficar sem tomar conhecimento dela, ou só tomar conhecimento dela por declarações que tornam apenas um pequeno acidente de percurso, é uma temeridade. Deixa eu dizer uma coisa aos senhores, de que eu estou totalmente convencido. Essa crise é mundial, é longa, é duradoura, vai passar por muitos episódios com novidade, vai apresentar diversos aspectos que, nesse momento, ainda não estão totalmente articulados e vai modificar de maneira muito significativa o modo de ver o mundo. Se vocês me dão um minutinho, eu queria ilustrar o caso do que deve estar acontecendo com um norte-americano médio, um profissional bem treinado, com um bom emprego, casado, com uma família padrão. Esse profissional, quando jovem, comprou provavelmente uma residência, numa decisão absolutamente inteligente, de capitalizar os aluguéis. Esse mesmo cidadão acreditava que deveria levar uma vida profissional esforçada para progredir no âmbito da sua organização e, ao mesmo tempo, como não há previdência social nos Estados Unidos, ele acumulava num famoso seguro de vida, que é, na verdade, não é uma caderneta de poupança, digamos assim, é a compra de uma aposentadoria de um profissional americano. Aí, o valor da sua casa começa a subir. Um gerente de banco chega perto dele e diz o seguinte: o senhor foi um excelente cliente nosso, sempre pagou em dia as suas prestações e nós somos muito amigos seus. Só que sua casa, que valia $100 mil, hoje está valendo $300 mil. O senhor não quer um novo empréstimo, renovando uma segunda hipoteca sobre sua casa? E ele provavelmente vai dizer o seguinte: não. Mas o gerente do banco vai dizer para ele: faça isto, porque isso abre para o senhor a possibilidade do senhor fazer uma excelente aplicação financeira. Veja o que os nossos técnicos podem lhe mostrar como a evolução dos valores imobiliários, mobiliários, títulos de bolsa, outras aplicações. O senhor pode comprar ações de companhias muito conservadoras. Se o senhor tiver um pouco de audácia, o senhor pode comprar, inclusive, ações de companhias de tecnologia de ponta, etc. Agora, o senhor veja o que aconteceu com todos os seus amigos que renovaram conosco empréstimos. Olha como cresceu o valor. Então, ele aceita e assina o contrato. E, durante 3 ou 4 anos, ele vê que o dinheiro que ele aplicou na Bolsa de Valores cresce de valor a cada dia. Quer dizer, assim, uma vez por semana, provavelmente, ele deve dizer para a mulher: estamos ficando ricos. Estamos ficando ricos. E o valor da casa dele não para de subir. Até que chega alguém e oferece a ele uma terceira hipoteca, porque a casa já está valendo $1 milhão. Ele faz a terceira hipoteca e aí diz: bem, agora eu vou arriscar um pouco mais. Vou aplicar num fundo derivativo de uma sociedade de propósito específico lá no Caribe, porque eu sei que essas é que deram mais. Afinal de contas, é preciso ter coragem. Bom, este homem hoje está reduzido a pó. Ele tem ainda a sua casa, que se depreciou nessa crise até o momento de 25% a 30% do valor da residência já caiu, mas que é dificilmente negociável. E os papéis que ele tinha na Bolsa e os papéis que ele tinha em derivativos não valem mais quase nada. Então, ele deve estar dizendo para a mulher dele: mulher, estamos pobres de novo. O que eu quero dizer é o seguinte: essa vivência multiplicada por dezenas de milhares de americanos médios
vai mudar o modo dos americanos verem o mundo. Quer dizer, tem implicações antropológicas que nós, nesse momento, podemos até intuir, não podemos dar a importância. Porém, é certo que nunca mais o governo do mundo autorizará o sistema bancário a fazer operações de securitização e operações de criação de sociedades com propósito específico para especular com futuros. Por quê? Porque isso já demonstrou que há desordem à escala mundial. Esse seminário fez apenas um primeiro arranhar sobre um tema. Houve alguém aqui que disse que seria muito bom que houvesse um observatório permanente da crise. Eu creio que aqui, no Paraná, que tem excelentes escolas de economia, seria o caso de sugerir que uma das escolas de economia montasse um observatório permanente de acompanhamento da crise. Lá no Rio de Janeiro, nós vamos montar isso em 2 ou 3 universidades. Está na hora de forçar as escolas de economia a produzir com regularidade informação sobre a marcha da crise, sobre o que acontece de bom, sobre o que acontece de mal, porque é extremamente importante que a opinião pública esteja bem informada. E é extremamente importante que se pressione a mídia a dar atenção ao tema. Sobre isso, se me permite, professor, há um gesto muito audacioso do sistema de comunicação público aqui do Paraná, a TV Paraná Educativa e as rádios Paraná Educativa, a AM/FM, que também transmitiram o seminário, estão com esse gesto criando um exemplo que é simplesmente o seguinte: a mídia não pode mais ser como a orquestra do Titanic, que tocava a valsa mais suave e maviosa enquanto o navio ia a pique. E quanto mais afundava, se dizia: toquem, toquem, escondendo ou impedindo a possibilidade da sociedade participar ativamente, conscientemente, desse processo. E aí que eu pergunto ao professor Dark Costa: como avalia, professor, o fato de que um sistema público de rádio e TV teve a coragem, junto com o governo, evidentemente, de alterar a sua própria programação, isso para a TV convencional, comercial, prisioneira dos departamentos comerciais, da publicidade cervejeira, é um desastre. Como avalia os bancos? Como avalia esse gesto? Não, é um gesto de coragem, né? Mas o que eu acho que nós devemos colocar aqui como um fato relevante é que, com a queda do modelo neoliberal e sua total destruição nessa crise, surge uma oportunidade para que a intervenção volte a comandar o discurso da economia. E é preciso entender o seguinte: a intervenção segue um triângulo indissolúvel que une o que fazer, a como fazer e com que meios fazer. O que fazer é a política. A política deve sempre estar acima do como fazer e com que meios fazer, que é a economia. Na verdade, o que eu acho que esse seminário faz é trazer de novo para a política a discussão sobre o que deve ser feito em termos de economia. Não é mais o mercado que comanda as coisas, o mercado acabou. O mercado se pulveriza todos os dias quando se liga a televisão à noite e se verifica que há quedas colossais no mercado. O que é relevante entender é o seguinte: nós somos capazes de construir um mundo novo. Sempre o fomos. O processo civilizatório demonstra isso. A economia é meio. A economia não deve ser o fim dos processos. E nós, ao fazer esse seminário, trouxemos para junto de nós a preocupação que nós temos com o emprego de vocês e com o nosso próprio emprego, porque a crise, o que ela atinge, na verdade, é o emprego, é a capacidade que vocês têm de estar solidários e socialmente inseridos. O emprego faz isto. Um homem sem emprego é um homem sem colocação no meio social. Todo desempregado sabe disso, que o seu maior problema não é não ter uma remuneração no fim do mês. O seu maior problema é estar deslocado do tecido social.
Então, o que nós fizemos com esse seminário, e a parte qualitativa eu não consigo avaliar, porque ela é decorrente de um processo que eu diria até histórico, como é que isso vai evoluir, a crise e a reação à crise, mas o que eu acho mais relevante, que a televisão do Paraná está fazendo e vai vir continuar fazendo, é o fato político das pessoas estarem informadas sobre o que lhes pode acontecer e ter condição de reagir, de se posicionar politicamente para ter um modelo que efetivamente as defenda de um mundo que vai necessariamente as agredir. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, professor Dark. O senhor tinha dito antes, professor Lessa, enquanto aguardamos aqui a chegada dos governadores José Serra e Luiz Henrique da Silveira, e juntamente com o governador Requião, que já está aqui no recinto, o senhor tinha dito antes que há uma bolha tupiniquim. As bolhas não são apenas lá fora, elas também estão aqui dentro, seja na forma de Casas Bahia, é a forma da bolha local, e se ela explodir? E se isso vier a acontecer? A economia brasileira cresceu razoavelmente bem em 2006, 2007, 2008. O núcleo básico do crescimento da economia brasileira foi um rápido e impressionante endividamento familiar. As famílias se endividaram comprando automóveis, comprando eletrodomésticos, mobiliário ou outras coisas. Porém, o fato é que o crédito, o endividamento familiar no Brasil, que era um endividamento familiar insignificante, deu um salto colossal nesses 3 anos. É muito difícil estimá-lo. Porém, eu calculo, eu vou dar um chute, eu não tenho certeza, o total dos empréstimos a empresas e a famílias no Brasil é equivalente a 40% do PIB brasileiro. Sendo que, obviamente, as empresas têm muito mais crédito que as famílias. Vamos supor que as famílias brasileiras sejam responsáveis por 10% do total de crédito na economia brasileira. Ou seja, as famílias brasileiras, por compras as mais variadas, que podem ir de imóvel a prazo até a cirurgia plástica, passando pelo cartão para cobrir o resto do mês de um gasto imprevisto, né, teriam 10% do PIB. Vocês vão dizer, isso é muito pouco. Desculpem, é uma brutalidade pelo seguinte: todas as famílias brasileiras que vivem de trabalho e tudo que os brasileiros ganham pelo trabalho só é 37% do PIB brasileiro. Se meu cálculo está certo, a dívida das famílias hoje já é equivalente a alguma coisa próxima a 1/4 do total de salários que o país recebe. O crescimento explosivo dessas dívidas familiares se deu pela dupla combinação. De um lado, a criação pelo Banco Central do banco do desconto em folha e do crédito consignado, né? Como vocês sabem, o crédito consignado fez do aposentado o devedor ideal, porque ele já recebe a pensão descontada à prestação. E o único risco que o banco corre é de que o cliente morra, mas já está incluído um seguro para prevenir essa possibilidade nos custos da operação, de maneira que essa operação é uma operação maravilhosa. A extensão em que os bancos correm atrás dessa operação, eu a sinto na carne, porque eu sou um aposentado federal, eu sou um professor aposentado federal. Já 2 vezes o meu gerente do Banco do Brasil veio dizer, mas, professor,
por que o senhor não aproveita o crédito consignado? Porque eu devo ser dos raros que não foram ainda, lá da carteira dele, capturados, né? E ele deve ter uma meta, né, de captura de consignados por mês ou por trimestre, né? O senhor seria uma grande publicidade para o banco, né, Bom, se te capturasse. E a verdade é que as famílias brasileiras estão muito endividadas. E o segundo componente associado a essa explosão foi o esforço espetacular das montadoras de veículos de montar sistemas financeiros especiais para ampliar o prazo de venda dos automóveis. Eu vou dizer a vocês que eu, pessoalmente, acho vender um automóvel em 90 prestações sem entrada algo quase que ininteligível para mim, porque o carro perde valor na hora que sai da agência. Então, o valor residual do carro vai ser sempre insignificante em relação à dívida. E eu não creio que os carros brasileiros tenham uma engenharia suficientemente boa para durar 90 meses. Porém, a explosão de venda de automóvel foi uma coisa inacreditável. Eu estive há um mês atrás em Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que eu conheço muito bem, sou até cidadão honorário dela. Juiz de Fora tem 520 mil habitantes. O Departamento de Trânsito de Juiz de Fora licenciou até o momento 174 mil veículos automotores, o que dá um veículo automotor por menos de 4 juiz-foranos. Simplesmente, o Juiz de Fora, como uma cidade de porte médio, já pode produzir congestionamentos de trânsito parecidos com o do Rio de Janeiro. O que eu quero colocar para os senhores é que a nossa bolha foi construída, a bolha Tupiniquim, foi feita nos últimos 3 ou 4 anos e foi feita basicamente pelo endividamento familiar. Quando eu falo de Casa Bahia, é porque a Casa Bahia empresta de qualquer maneira, independente de consignado ou desconto em folha, por uma razão muito simples. Todos os brasileiros sabem que não tem nada pior do que ter o nome sujo no sistema de vigilância de crédito. É uma espécie de carteira de identidade negativa. E como para o homem do povo brasileiro, ter crédito significa poder aumentar o seu patrimônio, porque ele percebe o seu patrimônio por eletrodomésticos. Sabe que muitas favelas no Brasil foram pesquisadas e descobriram-se nelas geladeiras sem ligação de energia. Aí dizer, mas como? Não, é porque ter uma geladeira significa ter um bem hipotecável e uma reserva financeira que eu posso, vendendo, superar um período de dificuldades. A visão popular, o bem de consumo, é patrimônio, não é bem doméstico depreciável e que sai de moda e perde valor, não. Aliás, por isso é que o povão brasileiro faz a geriatria do objeto de consumo durável, né? Mantém os automóveis funcionando, os caminhões funcionando, depois sai de linha e tudo, exatamente porque tem essa visão patrimonial. Só que levar o povo brasileiro ao endividamento em massa, usando tabela Price, que põe juros incrivelmente altos embutidos nos contratos, e, ao mesmo tempo, enfrentar uma crise mundial que rebate sobre o Brasil, gerando desemprego, diminuição de atividade das indústrias, redução de atividade em toda a economia, é criar uma possibilidade de furar a bolha do Tupiniquim. E se furar a bolha Tupiniquim? Se furar a bolha Tupiniquim, é aquela história que aconteceu lá nos Estados Unidos, se reproduz numa escala doméstica, porém absolutamente assustadora. Agora, exatamente para ter alguma alternativa, se o senhor me permite, só para jogar aqui para o Dark Costa. Volta a palavra para o senhor, já. Não, deixa
Passa para o Dark. Eu vou passar. Então, justamente diante dessa ameaça de um estouro de bolha tupiniquim, à luz da história, que é o terreno mais concreto e fértil que uma nação pode ter, se soube tirar proveito das oportunidades históricas que surgem, o novo programa, o programa de afirmação do Brasil como uma nação soberana, articulando-se com independência pela América Latina, para fazer frente, inclusive, a esses processos armadilhescos de economia fictícia e para promover a economia real, qual deve ser a linha mestra desse programa, professor Dark? Evidentemente que favorecendo a produção. O que o Lessa colocou muito bem, mas eu acho que tudo tem sempre dentro de si alguma coisa também de bom. Se explodir a bolha, os bancos vão parar de ganhar o que estão ganhando. Porque os bancos estão ganhando um negócio inacreditável. Mais o lucro dos bancos nos últimos 2 anos é maior do que o lucro de todas as empresas produtivas no Brasil. E esse lucro das empresas produtivas do Brasil também deveu-se muito a elas terem se tornado empresas bancárias que operavam no mercado de derivativos, tinham sua receita não operacional maior. Se vocês forem ver o balanço do que é receita operacional, o Brasil estava virando um cassino, um grande cassino, onde todos estavam jogando. Quer dizer, essa crise tem também dentro de si um lado bom, voltar-se a valorizar o trabalho, voltar-se a valorizar a atividade produtiva. Porque hoje no Brasil, até o início dessa crise, se ganhava dinheiro passando-se o dia inteiro em frente de um terminal, não se construindo nenhum bem físico, nenhuma riqueza duradoura, nenhum patrimônio. Então, se a bolha do Tupiniquim explodir, tem também o seu lado bom. O que nós precisamos buscar é garantir o emprego, porque esta é a questão central para o trabalhador. O capitalista pode perder, porque ele tem muito capital. Agora, o trabalhador não pode perder, porque o seu filho depende daquele salário no final do mês. Eu diria a você o seguinte: se nós olharmos o futuro, nós temos que estruturar um processo que valorize o desenvolvimento. O desenvolvimento entendido como a construção da possibilidade das pessoas serem felizes. Não é exclusivamente o desenvolvimento econômico, não. Eu me lembro do Kuznets, dizendo o seguinte: você mexer em PIB per capita, você corre o risco de esquecer o numerador, que são as pessoas. Então, o que é relevante num processo de desenvolvimento é olhar o mundo de forma a ter o Brasil como uma estrutura produtiva, competitiva, com tecnologia, com mercado. O processo de integração passa pela expansão de mercado. Há bens hoje, e a tecnologia cada vez exige mais escala. O sucesso da China pode ser explicado por isso, porque tem uma população grande. Então, quando você produz um bem, esse bem atende um mercado muito grande, além dele ter derramado esse bem para o mercado mundial. A China vendeu um conto: venha para cá, coloque sua usina aqui, a sua fábrica aqui, ou coloque o que você quiser aqui, que aqui tem um grande mercado. Só que o mercado que ela estava se referindo não era o mercado chinês, era o mercado mundial. O projeto da China é um projeto de ser a indústria do mundo. E nós temos que entender isso. Nós temos que construir, nesse país, uma indústria capaz de atender primeiro a América do Sul. Porque essa é a nossa vocação, em função do desenvolvimento que a gente teve entre 1930 e 1980. Essa é a questão. Então, eu acho que a crise, dizem isso toda hora, etc., mas, na verdade, a crise também é uma oportunidade. E nós temos que saber usá-la. Um seminário desse tipo, ele pode ser muito lastreado num viés econômico. Aliás, a economia trata desse assunto. Mas nós temos que pensar além da economia. Nós temos que pensar olhando o mundo dos nossos filhos. E o mundo dos nossos filhos não é o mundo da economia, é o mundo da política, é o mundo onde eles vão ser capazes de construir algo diferente. Porque nós, digo a vocês, não vamos deixar esse mundo tão bem como nossos pais deixaram para nós. O economista Márcio Postman, presidente do IPEA,
fez, depois de várias críticas ao superávit primário, à alta dos juros, e ele na posição de integrar um governo que tem o seu presidente, a popularidade de 70%, fez corajosamente uma convocação ao governador Roberto Requião para que liderasse esse movimento nacional de refundação da nação, para baixar os juros, expandir a produção. E aí nós colocamos essa pergunta para o senhor, porque apesar de dizer todas essas advertências graves que o senhor tem dito, são as verdades do título do seminário, o senhor também, na mesma dose, fala, sem pessimismos, dos rumos que tem que ser mudados, da coragem que precisa de ter dose histórica, porque é uma guinada histórica que nós estamos precisando. Porque o senhor não é, apesar de tudo que tem dito, nada pessimista. Não, bom. A resposta de por que eu não sou pessimista tem duas componentes. Uma componente que pertence ao terreno provavelmente de carga genética, formação psicossocial na infância, influência de minha mãe, que era uma pessoa muito otimista, etc. Mas tem uma outra componente que surge da minha observação. Eu vou, de certa maneira, escandalizar o auditório dizendo o seguinte: eu acho o povo brasileiro, eu vou usar o povo da maneira mais ampla possível, eu vou chamar de povão, o povão brasileiro. Eu acho absolutamente admirável. E, ao fazer isso, eu não estou procurando seduzi-lo ou alisá-lo. Eu estou simplesmente dizendo o seguinte: ele é admirável porque ele sobrevive à elite brasileira. Vejam bem, esse não é o problema do Paraná propriamente dito, mas o Brasil foi o penúltimo país da América Latina a acabar com a escravidão. Cuba acabou com a escravidão uns poucos dias depois. Mas nós acabamos com a escravidão, mas não fizemos nenhuma reforma agrária para dar lote para os ex-escravos. Nós não criamos educação pública universal e gratuita. Nós não criamos condições trabalhistas definidas. Simplesmente, nós abolimos a escravidão e limpamos a mão como Pôncio Pilatos em relação ao destino dos ex-escravos. Essa postura de não tomar conhecimento do nosso povão é a postura clássica da elite. Eu posso dizer isso a vocês de coração aberto pelo seguinte: eu sou descendente de oligarcas, eu sou de uma família oligárquica, eu conheço isso muito bem, sou catedrático nesse assunto, mas eu sou professor universitário. Então, eu procuro, na minha primeira aula, dar uma aula muito simples para meus alunos. Presto atenção e vejo o primeiro que joga alguma coisa no chão. O primeiro que joga alguma coisa no chão me dá pretexto para interromper a aula, ir lá, pausada e teatralmente, pegar o pedaço de papel que jogou no chão, amassá-lo, levá-lo para a cesta que existe no canto da sala e ir lá colocá-lo. E depois eu dou uma aula completamente diferente. Eu explico o que é o complexo de senhorzinho e de sinhazinha. É um complexo pelo qual você sempre acha que tem alguém mais humilde que você para fazer o que você deveria fazer. Vocês não têm ideia da extensão em que reuniões de esquerda se emporcalham o ambiente. Mas a verdade é que o nosso povo, que jamais foi objeto explícito de um projeto de incorporação e de integração social para valer, o nosso povo aprendeu a sobreviver de uma forma que combina duas características aparentemente contraditórias.
Como ele não pode abrir mão de nada, ele é absolutamente conservador. Ele é conservador de tudo que ele sabe, tudo que ele conhece, tudo que ele ouviu. Por isso, ele é o único defensor do idioma pátrio. É o povão. A nossa classe média deleta e printa, quando existem imprimir e apagar no bom vocabulário de Camões. Mas o povão não, o povão faz o contrário. Pega um funk que tem tonight e denomina a melô do tomate, por onomatopeia. Então, ele recupera para a pátria, para o idioma pátrio, o que, rapidamente, nós, na classe média, fazemos o movimento contrário de nos afastar o mais possível e nos colarmos no idioma dominante. Tanto que vocês vão aos shopping centers, não vão a centros comerciais. Vocês vão a shopping centers. A área de alimentação só tem comida em outros idiomas. A única comida que sobrevive em idioma nacional é o pão de Minas, diga-se passagem, homenagem a Minas, porque é a ilha de resistência, pão de queijo, que é a ilha de resistência gastronômica lusitana do Brasil. Nós, a nossa elite, não olha para o povo, não se preocupa com o povo, mas o povo olha a elite brasileira e porque tem também, por outro lado, além de ser conservador, tem que ser conservador porque não pode abrir mão de nada, ele tem que estar sempre procurando oportunidades para sobreviver. E a criatividade popular em sobreviver é, no Brasil, absolutamente genial. Eu descobri que em todo congestionamento, sabe que agora você já pode construir uma espécie de sociologia do congestionamento de trânsito, porque eles têm horário definido para acontecer, lugares que acontecem, etc. Então, o povão descobriu que uma oportunidade boa é vender água, vender refrigerante, vender biscoito de polvilho, vender cachorro-quente, vender amendoim torradinho, vender guarda-chuva em dia de chuva. Então, mas o interessante é o seguinte, é que eles se organizam como boutique, eles se organizam por fila. O congestionamento geralmente dá 3 filas, tem 3 donos de fila que fiscalizam a rotação das pessoas, ou seja, o penúltimo vendedor de polvilho atende ao primeiro novo carro que pede biscoito de polvilho e passa, então, para o final da fila. E assim vai. É muito interessante. Aliás, o nosso povo, não sei se faz isso em Curitiba, porém não faz, porque são uma cidade muito mais, vamos dizer, bem organizada que a minha cidade. Mas o meu povo carioca inventou uma coisa maravilhosa. Vivendo em apartamentos pequenininhos, em bairros muito feios, em esquinas sem graça nenhuma, sem dinheiro para ir para restaurante em fim de semana, nem para lanchonete, sem dinheiro nem para ir para a praia, eles, apesar disso, fazem piquenique, que eu chamo de piquenique urbano, que é o seguinte, uma pequena churrasqueira, um pedaço de carne comprado por cotas, um isopor com algumas cervejas geladas, uma gambiarra para roubar energia e poder ter uma tela de televisão, e quem toca violão traz violão, pois bem, fazem uma festa numa esquina barulhenta, empoeirada, feia e anônima. Eu chamo de piquenique do asfalto. Esse é o povo brasileiro. Eu tenho certeza que esse povo é portador de uma civilização. Eu acho que agora chegaram todos. Hein? Pode continuar. Mas nós estávamos... Chegaram alguns membros do seminário. Deixa eu resumir assim. Meu otimismo é porque nós temos uma matéria-prima social de excepcional qualidade, que é esse povo.
Todo e qualquer empresário estrangeiro fica impressionado com a facilidade com que o recrutado no Brasil assimila as instruções da máquina que lhe é entregue. Da mesma maneira que nós somos capazes de fazer engenharia reversa de formas absolutamente excepcionais, com resultados incríveis. Eu vou contar para vocês uma realização popular brasileira que tem o nome de Nova Serrana. Nova Serrana é um pequeno município a 17 quilômetros de Belo Horizonte. Nesse pequeno município se especializou em fabricar, durante muito tempo, legítimos tênis Adidas, legítimos tênis Nike. Quer dizer, na verdade, substituiu importações do Paraguai por um produto nacional. Depois continuamos. Com a palavra, o Walter Chagas, por favor, Walter. Pois não, Beto Almeida. Nós estamos transmitindo ao vivo desde o Canal da Música em Curitiba, capital do Paraná. Seminário Internacional Crise, Rumos e Verdades. O nosso governador Roberto Requião recebe a visita também, a participação do governador do estado de São Paulo, governador José Serra, que já está ao seu lado à mesa. Também a presença do senador da República Federativa do Brasil, senador Álvaro Dias, também acompanhá-lo. Dentro de alguns instantes, como já antecipou ainda há pouco o governador Roberto Requião, aqui estará também o governador do vizinho estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira. À mesa também, além do nosso Beto Almeida, que conduz os trabalhos do nosso Seminário Internacional Crise, Rumos e Verdades, também o professor Carlos Lessa, que ainda há pouco palestrava aos nossos amigos presentes aqui no Canal da Música e ao amigo ouvinte telespectador da Rádio e Televisão Paraná Educativa. Também o professor Dark Costa, também a presença, a partir de agora, dos senhores palestrantes, que estiveram conosco desde domingo, dia 7, quando iniciaram seus trabalhos deste seminário. Do México, os senhores Lorenzo Carrasco e Mário de Constanzo. Da Itália, os senhores Paulo Raimondi e Mário Lettieri. Da Rússia, o senhor Yuri Gromyko. Do Equador, o senhor Marco Chiriboga. Da Inglaterra, do Reino Unido, o senhor Tom Paley. Do Brasil, os nossos palestrantes que estiveram conosco, inclusive na manhã de hoje, César Benjamin, Ricardo Carneiro e Wilson Cano. Senhoras e senhores, amigo ouvinte telespectador, pois não, governador Roberto Requião. Para o encerramento desse seminário, nós convidamos todos os políticos com mandato e todos os governadores. Mas parece que os problemas de fim de ano de cada estado impediram a presença de muitos. Presença que, embora confirmada, não ocorreu. Mas, de qualquer forma, nós temos o prazer enorme de contar nesse encerramento com 2 governadores. O governador Luiz Henrique, de Santa Catarina, que está se deslocando do aeroporto Afonso Pena para esse plenário, e do governador de São Paulo, José Serra. E temos ainda a presença de Álvaro Dias, que é senador do nosso Paraná. A ideia era que apresentássemos algumas das conclusões, não do seminário, mas dos economistas, sociólogos, jornalistas econômicos que durante o seminário se manifestaram. E depois abríssemos a palavra para a manifestação dos governadores presentes. Esse início vai se prejudicar um pouco pela ausência, nesse momento, do governador Luiz Henrique. Mas o mecanismo da reunião será o seguinte. Esse seminário foi uma ideia inicial do Carlos Lessa e do Dark Costa, que eu abracei com entusiasmo. E o Lessa fará agora, para conhecimento dos presentes, uma espécie de um apanhado geral
um relatório do que aconteceu no decurso do nosso seminário. E, posteriormente, nós estaremos abrindo a palavra para o senador Álvaro Dias, para o governador José Serra e para o governador Luiz Henrique da Silveira, que já deverá estar aqui. Nós o aguardamos aí dentro de 10 ou 15 minutos. Lessa, da tribuna ou da mesa? Talvez seja melhor da tribuna, né? Senhor governador Roberto Requião, senhor governador José Serra, senhores senadores, todos os membros da mesa, meus colegas, minhas amigas, meus amigos. Eu certamente aceitei uma missão impossível, porque resumir em 4 minutos o que foi resultado do debate de 35 pessoas em 8 sessões, ocupando integralmente 4 dias, não é fácil. Porém, eu creio que não erraria em dizer que houve clara percepção de que esta é uma crise de escala mundial, com repercussões extremamente severas sobre todas as economias do mundo e, na perspectiva brasileira, com repercussões já perceptíveis bastante graves. O que ficou absolutamente claro é que essa é uma crise histórica e, como tal, ela é geradora de história. Ou seja, o mundo que se sucederá a ela funcionará de forma muito diferente do mundo atual. Isso estabelece um elemento claro para avaliar as medidas que são tomadas, que seriam medidas voltadas a reconstituir a situação anterior, corrigindo ou minimizando os seus principais problemas, ou medidas apontando para um futuro, apontando para novos tempos. Os expositores se desdobraram em sugestões sobre variados ângulos que permitiram à plateia não apenas avaliar a variedade de procedimentos e respostas nacionais, bem como puderam aquilatar o sentimento de urgência com que o Brasil deve enfrentar essa crise, até porque ficou claro que existem sementes plantadas da crise dentro da economia brasileira, cuja magnitude não é conhecida e cuja explicitação pode produzir resultados terrivelmente desgastantes no corpo social brasileiro. Eu creio que não erraria em dizer que impregnou o seminário o sentimento de urgência que entre em pauta política para no debate dos brasileiros a questão da crise, que ocupe a mídia o papel de informar alternativas e não naturalizar o processo como mais uma catástrofe que pode ocorrer, como um furacão num determinado lugar ou uma enchente no estado de Santa Catarina. Esta é uma crise de implicações seríssimas. Ela apresenta ao mundo uma exposição excessiva de todas as instituições financeiras e regras financeiras, sugere a necessidade de restaurar a ideia de Estado Nacional como entidade capaz de ordenar processos que, entregues a livre jogo ou livres interesses dominantes de mercado,
seriam disruptivos e que, em última instância, propõem que a distribuição dos ônus da crise venha a ser um dos temas de maior e mais acirrado debate mundial. Creio que, para o conjunto dos participantes, ficou claro que houve uma falência na capacidade de gestão financeira do monstro criado pela globalização. Senhor governador, creio que consegui compactar, perdendo muitas coisas, compactar algumas das conclusões relevantes desse seminário. Muito obrigado. Em seguida, nós ouviremos o senador Álvaro Dias. Quero agradecer o convite e não vou fazer um discurso, não, Requião. Eu passo meu tempo para o governador José Serra, mas eu quero aplaudir esta iniciativa. Esse debate está apenas começando. Certamente o ano de 2009 será palco para um grande debate sobre essa crise mundial. E vi aqui agora, nas palavras do Carlos Lessa, conclusões retiradas dos debates aqui havidos até hoje, e me lembro que foi exatamente Carlos Lessa, o primeiro dos especialistas que vi fazer um diagnóstico de profundidade, com rigor, desenhando exatamente consequências terríveis que poderiam ocorrer em razão dessa verdadeira hecatombe que se abateu sobre a economia mundial. O discurso de Lessa contrastava com o discurso da Marola. E os dias se passaram, e certamente hoje ninguém tem mais dúvidas de que o discurso da correção e da inteligência econômica, sem dúvida, era o discurso de Carlos Lessa. É evidente que o que se deve debater é uma crise global que está a exigir soluções globais e, portanto, que está a excluir eventuais egoísmos deste ou daquele país. O que está a se exigir, obviamente, é o encontro das nações na busca de soluções globais. E não basta a administração do sistema financeiro, que vive a turbulência que todos nós conhecemos, e é evidente que há necessidade da sua administração com competência, mas muito mais do que isso, o que se exige são propostas que possam alavancar programas de desenvolvimento, que possam fazer frente às ameaças visíveis de recessão na economia mundial e, evidentemente, na nossa economia. Vejo no nosso país poucas propostas que visem alavancar programas de desenvolvimento para o enfrentamento dessa crise. Certamente, esse debate, que reúne especialistas de vários pontos do mundo, é um estímulo para que o debate interno se estabeleça a partir de agora. Não creio que se deva buscar soluções isoladamente. É por isso que imaginei no início que o governo fosse propor um comitê de crise para reunir especialistas suprapartidariamente de todas as origens, para que o debate pudesse ganhar consequência e oferecer criativamente soluções mais inteligentes para o enfrentamento da crise. Enfim, eu encerro por aqui, cumprimentando o governo do Paraná pela iniciativa e a todos quantos puderam, vindos de todas as partes do Brasil e do exterior, oferecer a sua contribuição inteligente para que, a partir desse momento, se eleja o debate
como o caminho para o encontro de soluções mais inteligentes para o enfrentamento da crise aqui no Brasil. E a minha satisfação de ver o governador José Serra restabelecendo esses laços fraternos de São Paulo com o Paraná, eu que sou um paulista paranaense, paulista por nascimento, paranaense por opção. E corintiano por erro. E corintiano por devoção. Aliás, eu estou torcendo para que o Brasil eleja um presidente palmeirense, porque quem sabe o Palmeiras caia para a segunda divisão. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra ao governador de São Paulo, José Serra, que aplicadamente já se informou também sobre o seminário, né? Eu tinha sugerido a ele que acompanhasse o seminário e ele já veio com uma pauta de considerações a serem feitas. Serra, com você. Como você quiser. Queria cumprimentar o governador Requião, parabenizá-lo pela iniciativa, o senador Álvaro Dias, seus secretários de governo, do governador do Estado, senhores participantes do seminário. Um abraço muito especial ao Carlos Lessa. Em 1966, quando eu cheguei exilado no Chile, eu era estudante de engenharia, estava para terminar a faculdade, não consegui, né, no exterior, e decidi estudar economia. E quem me ajudou, foi decisivo nessa direção, foi o Carlos Lessa, que teve a paciência de literalmente ensinar as primeiras coisas que eu aprendi de economia, né? Desde então, é uma figura que eu sempre lembro, quando vejo, com muito carinho e com muito respeito, e não só pela sua capacidade intelectual, seu espírito público, mas também pela sua generosidade. Bem, eu anotei alguns pontos, uns 10 pontos a respeito desta crise, para poder alinhavar aqui algumas ideias. Quero dizer que vou falar mais como economista do que como governador. E não tenho a pretensão de trazer nada original para o que foi abordado aqui durante estes dias, mas me pareceu interessante poder, pelo menos, sistematizar algumas questões envolvendo especialmente a economia brasileira. Bem, um primeiro aspecto dessa crise é ainda, na minha opinião, sua imprevisibilidade. Nós, de fato, não sabemos ainda qual é o volume de perda de riqueza no mundo até agora. Segundo, não sabemos quanto vai durar esse processo de perda de riqueza. E terceiro, não sabemos ainda quais serão os efeitos completos desta perda de riqueza sobre o consumo e o investimento, ou seja, sobre a produção e, portanto, sobre o emprego. Este é um ponto, depois de tudo que eu li, e continuo lendo, que me parece claro, óbvio, né? Não se domina o que pode acontecer, não se domina o conhecimento do futuro nessa matéria, mesmo do futuro a curto prazo, me refiro a prazo de inferior a 12 meses. Um segundo aspecto interessante é o do papel do Estado, não do governo do Estado, do Estado, do ente Estado. Na verdade, essa crise é uma crise produzida dentro da interdependência da globalização. É uma crise que afeta a globalização. Não estou dizendo que a globalização vai desaparecer, mas vai mudar de face. No entanto, a tarefa de enfrentar a crise está cabendo aos Estados nacionais. Isso é interessante, né? E contraria aquela ideia de que os Estados iriam perdendo progressivamente seu peso e sua importância. Na hora H, são os Estados nacionais que estão atuando. Veja o que acontece nos Estados Unidos, com a China. Ninguém está tomando decisões, nem na União Europeia,
coletivamente. Até a União Europeia, que é a economia entre países mais integradas, é quase uma confederação, cada país está adotando as suas medidas, como fez o Gordon Brown, como fez o Sarkozy recentemente. Ou seja, o Estado Nacional está novamente mostrando a sua importância. Eu nunca acreditei na ideia de que estávamos caminhando para o fim do Estado, mas é interessante nós notarmos o peso decisivo da ação do Estado em todos os países e com maior pragmatismo. Nós podemos concordar, divergir a respeito de determinadas medidas, de grandes diagnósticos, etc. Mas ninguém duvida do ativismo estatal em marcha no mundo, começando pela economia mais importante, que é a economia norte-americana. Eu sempre impliquei muito com a ideia de que globalização significa o fim do Estado. Até com relação ao Brasil, há anos que eu menciono uma análise feita por um sociólogo inglês, Thomas Marshall, de final dos anos 40, que ele dizia que a cidadania tem 3 dimensões. A dimensão dos direitos individuais, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Direitos civis e individuais vêm do século XVIII. Eles não existem hoje no mundo globalizado. Por exemplo, no que se refere ao deslocamento de pessoas, ao direito de ir e vir, que é um direito elementar, né, das liberdades civis em escala mundial, ir e vir. Isso não se pode fazer hoje em dia. Direitos políticos, votar e ser votado. Nós não votamos para eleger o presidente dos Estados Unidos ou os partidos majoritários da União Europeia, etc. Esses direitos políticos não existem em escala global. E os direitos sociais? Os países desenvolvidos mal aguentam manter os seus. O que dizer fazer direitos sociais dos outros? Este sempre foi um argumento que eu levantei para mostrar a importância do Estado. E agora, isto, a meu ver, se afirma de maneira inequívoca no contexto dessa crise. Um terceiro aspecto é o da importância, apesar de tudo, da economia norte-americana, porque entrou em moda dizer que os Estados Unidos agora passam a um segundo plano, etc. Não é fato. Aliás, o mundo inteiro, hoje, em matéria de economia, está procurando contribuir para que os Estados Unidos mantenham aquele seu modelo de elevadíssimo déficit em conta corrente que dinamiza o comércio mundial. E a única explicação, inclusive, paradoxalmente, onde a crise pegou mais forte, onde ela se originou, digamos, o gatilho dela, a moeda tenha se valorizado. Não é só no Brasil, não, que evidentemente foi numa escala muito maior, mas no mundo inteiro. Quer dizer, os Estados Unidos ainda é o principal ator desse processo e nós precisamos seguir muito de perto o que lá acontece. Um quarto aspecto em relação ao Brasil, ao impacto da crise. A crise impactou a economia brasileira no momento que ela tinha 2 vulnerabilidades sérias. Primeira, a vulnerabilidade externa, porque nós conseguimos a proeza, nós, quer dizer, o país, né? Alguns não são responsáveis por isso. Mas a proeza de gerar déficit em conta corrente, apesar de preços de commodities altíssimos. Isso é uma façanha, né? Nós estudamos a vida inteira sobre a importância das relações de intercâmbio, de troca, etc. Pois bem, no momento que elas estão no ponto mais favorável, provavelmente, da nossa história, nós conseguimos gerar déficit em conta corrente. Por quê? Por causa da política monetária, né, basicamente. Juros siderais, os mais altos do mundo, sem comparação, inclusive não dá nem para comparar com o resto, com os países emergentes, etc. E câmbio mega valorizado. Né? Esta dupla, digamos, levou a produção de déficit em conta corrente. Por exemplo, até a economia argentina, com todas as suas dificuldades, inflação, etc., estava numa situação melhor, com superávit em conta corrente, né, apesar dos problemas que a economia argentina vive. Mas nos pegou com déficit crescente, que caminha para 2,5% do PIB, no mundo com aperto de crédito. Esta foi uma vulnerabilidade. A outra, a fiscal, é que os gastos de consumo do governo, como um todo no Brasil, cresceram
nos últimos 5 anos, o dobro do PIB na nossa economia. E isto retira raio de manobra até para políticas anticíclicas, num contexto de problemas econômicos e de queda da atividade econômica. Isto realmente aconteceu e continua acontecendo, inclusive em relação ao futuro, porque muita dessa expansão já foi aprovada para ser feita mais adiante. Por exemplo, apenas em matéria de gastos salariais, a receita real no Brasil teria que crescer 9% ao ano até 2012 para dar conta dos aumentos parcelados, proporcionados para os próximos anos. Duas vulnerabilidades, mas não são apenas vulnerabilidades. No caso do déficit em conta corrente, ele é reflexo dessa política de juros e de câmbio, que, na verdade, foi o caminho de entrada da crise. O que aconteceu? Exportar não dá dinheiro, por causa do câmbio, exportador antecipa a entrada de dólares, pega dinheiro emprestado, pega o dólar, investe na taxa de juros mais alta do mundo e, no final desse processo, recompra o dólar para pagar o empréstimo com uma taxa menor, o dólar mais barato, porque vinha em processo contínuo de valorização. Ou seja, gerou-se um processo especulativo, não no sentido, estou fazendo nenhum juízo moral, um processo especulativo para compensar os juros siderais e o arroxo cambial. É claro que, na medida em que se elimina o cálculo econômico como critério essencial da produção, se abre caminho para abusos, para exageros, que é os que foram feitos e que afetaram, inclusive, empresas de boa qualidade produtiva. Né? Boa parte das empresas que tiveram crises aí eram empresas boas, que foram afetadas por esse processo de especulação ensejado pela política monetária oficial no Brasil. Bem, mas não são só vulnerabilidades. Nós temos também algumas condições que, paradoxalmente, diante da crise, são positivas. Por exemplo, devido exatamente às taxas de juros siderais, as empresas brasileiras, de cada 100 que investem, só 25%, grosso modo, posso estar sendo impreciso aqui, pode ser 30%, enfim, mas não, é uma ordem de magnitude. As empresas brasileiras, só 25%, 30% do seu financiamento para investimento é captado no mercado. 50% são lucros, recursos próprios, e 25% do BNDES, né, através do esquema do FAT e da TJLP, do qual eu tenho a honra de ter sido, quando deputado, criador desse esquema, tanto na Constituinte quanto através da legislação posterior. Isto é um elemento de proteção no momento como atual. Né? Por incrível que pareça, o que era um fator negativo, ou seja, a impossibilidade de pegar crédito, na hora da crise, termina sendo um fator de atenuação do impacto da crise. Um outro aspecto importante é o do câmbio. Não é? É que o câmbio realmente estava mega valorizado. Não é? O câmbio mais valorizado da história, a troco de nada, diga-se de passagem. Não é? Como tem um princípio aí que é muito citado, de um fulano, um nome complicado, Hanslow Blaise, não se deve atribuir à malícia o que pode ser explicado pela estupidez e pela ignorância. Quer dizer, a questão do câmbio não era um problema de malícia, de astúcia, é erro mesmo. Agora, mas o fato é que este câmbio arrochado representou um problema e hoje, com a desvalorização, que tem, naturalmente, dificuldades, que traz dificuldades, nós podemos reverter esse processo e ter um maior dinamismo das exportações, que já vinham, nós estávamos nos mantendo com as exportações só por causa dos preços, em volume já estavam caindo. E, ao mesmo tempo, uma maior atividade interna, com uma palavra que parece uma heresia, que é substituição de importação. Então, para não chocar os mais sensíveis a isso, eu lembro um exemplo que é o do turismo. Né? É óbvio que isso tende a dinamizar imediatamente o turismo interno, a mudança do câmbio. Portanto, há um fator aí que pesa mais agora em favor do desenvolvimento da atividade econômica doméstica. Um outro, e mais ainda, como essa desvalorização se dá no contexto
de queda de preço de commodities, isto significa que o seu impacto inflacionário, que é inevitável, é sempre uma assimetria. Quando supervaloriza, a inflação não cai tanto do que cresce quando se desvaloriza. Mas, no caso, a queda do preço de commodities tende a segurar a inflação. Os números que eu vi é que as commodities chegaram a cair em 2/3, 65% até. Então, ajuda a segurar a inflação. Claro que vão trazer problemas para a balança comercial, para a exportação, mas esse é outro departamento, vamos mencionar depois. Mas são fatores que, paradoxalmente, funcionam a favor. Da mesma maneira, o compulsório elevadíssimo que tinha em nossa economia, que também abre margem para uma expansão do crédito sem grandes traumas, mediante a diminuição dos compulsórios. Esse era um fator negativo, que também pode ser aproveitado como fator positivo. E, sem dúvida nenhuma, o fato da existência de instituições financeiras públicas nacionais, como é o caso do Banco do Brasil e principalmente do BNDES. O BNDES, por exemplo, criou uma linha de financiamento de capital de giro, eu acho que da ordem de 6 bilhões de reais, que não é a especialidade do BNDES, bastante interessante para durar até meados deste ano. Não tivéssemos a taxa de juros, que para o padrão mundial são altas, porque deve ser 19% e tal. Para o Brasil, não é nem de pai para filho, é de mãe para filho, não é como taxa de juros. Portanto, a existência dessas instituições também favorece o enfrentamento de uma conjuntura de contração de crédito mundial e nacional. Um outro aspecto também importante é uma relativa solidez do sistema financeiro doméstico, inclusive proporcionado pelas intervenções do Estado que foram feitas em meados da década passada, chamados de PROER, que funcionaram, foram eficientes do ponto de vista de ter um sistema financeiro mais sólido, apesar do custo que, evidentemente, tiveram à época. Agora, e a questão dos juros? Os juros siderais, absurdos, anômalos, seriam uma vantagem. Em que sentido? Uma oportunidade para baixá-los. Até porque o problema hoje é o emprego, o problema hoje é a queda de preços. O mundo inteiro abaixou juros. Mas isto, infelizmente, como nós vimos, pelo que aconteceu ontem, não está sendo aproveitado. Haveria uma margem enorme para diminuir juros no Brasil. Por que não diminuíram? As hipóteses são duas: ignorância, falta de conhecimento de economia, que sempre é uma coisa que pesa e que, curiosamente, nunca se considera um fator importante. Segundo, a tendência de diretores do Banco Central de raciocinar da seguinte maneira: o governo está pressionando para baixar, então nós não podemos abaixar, porque senão vão pensar que nós não somos independentes e autônomos. Quer dizer, uma distorção psicológica que seria engraçada não fosse os seus custos adversos sobre a economia. Porque o principal efeito dessa imobilidade dos juros é de não passar confiança. E a confiança, a curto prazo, é o elemento fundamental. Ao contrário, passa desconfiança. Imagina, é a maior taxa de juros do mundo, problemas de contração de crédito, perspectiva de desemprego, deflação de commodities. Não abaixa juros, deve ter coisa muito mais séria que a gente não está vendo. Isso é o que passa para o mundo de negócios nacional e internacional, indiscutivelmente. Então, nós temos que, no Brasil, encontrar energias e força para continuar procurando, que a gente vai descobrir esse caminho, sem mágica, com muito realismo, com muito pé no chão, entendendo que nós somos uma nação e que precisamos de uma política nacional, como os outros países aí estão mostrando a saciedade que tem, que é o caso dos Estados Unidos, é o caso da França, é o caso da China, é o caso do mundo inteiro. Nós não podemos ter vergonha também de termos a nossa política. Muito obrigado. A ideia era que agora se pronunciasse o governador de Santa Catarina. Mas o Luiz Henrique chegou há poucos momentos e ele deve ter a oportunidade de se situar no clima do seminário e desta sessão de encerramento. Então, em substituição, eu usarei a palavra
para completar o trabalho do Carlos Ressa, conversar um pouco sobre o que aconteceu no seminário e passar algumas informações a vocês, para não ficar atrás do meu senador da tribuna. Esse seminário terá um documento, será escrito com mais tempo, 30 e poucos palestristas colocando suas ideias, não podem ter o seu conteúdo resolvido, sintetizado num fim de tarde. Mas antes de prosseguir, uma notícia interessante para Santa Catarina. Por iniciativa de nossa bancada estadual, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica inicia uma arrecadação através do pagamento das contas de luz. Todos os contribuintes, todos os clientes da Copel serão acessados por uma carta e eles poderão colocar essa carta no correio, autorizando uma cobrança nas suas contas de luz, no pequeno, no médio e num prazo mais longo, de um valor que será repassado às autoridades de Santa Catarina para enfrentar o problema das pessoas que foram atingidas pelo verdadeiro cataclisma que se abateu sobre este Estado. É uma iniciativa da nossa bancada de deputados estaduais e dos técnicos da nossa Companhia de Energia Elétrica. No início desse seminário, na abertura que me coube, eu propus que esse seminário não fosse um seminário gatopardiano, lampedusiano, que propusesse mudar alguma coisa para que tudo ficasse como está, que as questões fossem aprofundadas. E dediquei, Serra, o seminário ao Brasil, ao presidente Lula e às autoridades da República. A ideia era de que, com uma multiplicidade de perspectivas, com uma observação clara do que acontece e do que se faz em outros países, nós pudéssemos articular uma bateria de sugestões para o enfrentamento do problema brasileiro. Portanto, aqui tivemos a intervenção de italianos, mexicanos, venezuelanos, equatorianos, russos, me ajudem, argentinos, o nosso Aldo Ferrer, que teve um desempenho brilhantíssimo nesse processo todo. E vamos sintetizar essas ideias num documento. Além disso, esse seminário foi integralmente gravado. E o grupo que organizou o seminário, financiado por órgãos federais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, empresas do Estado do Paraná, um financiamento múltiplo que possibilitou que nós estivéssemos agora concluindo todo esse processo de discussão, bancará também a edição de CDs, que serão distribuídos para faculdades de economia, bibliotecas e pessoas interessadas. O alcance do seminário foi extraordinário. Nós tivemos apenas pela internet, no mundo inteiro, mais ou menos 1.500 pessoas assistindo ao vivo os debates e as exposições. E a nossa Paraná Educativa, através de um satélite, acessa antenas parabólicas da Patagônia até o Canadá. Uma penetração incrível. E isto ficou demonstrado pela origem das perguntas que os palestrantes receberam. O que aconteceu aqui? Registramos, de uma forma rápida, uma série de propostas, ideias e contribuições inovadoras para enfrentar a crise internacional.
No entanto, eu quero destacar uma linha importante de propostas apresentadas por economistas e professores latinos, sul-americanos, que é a proposta de fortalecimento dos países da América Latina. Ressalto, para começar, o depoimento do Aldo Ferrer, ex-ministro de Economia da Argentina, que defende com clareza a maior integração de nossos países. O Aldo Ferrer é o Celso Furtado da Argentina, um economista que já exerceu cargos importantíssimos, como a presidência do Banco Nacional da Argentina, o Ministério da Economia, e a sua palavra tem um peso extraordinário. A presença do Aldo abrilhantou de forma extraordinária o nosso encontro. Ferrer afirma que temos um desafio, o desafio de construir políticas nacionais de cada um de nossos países em cima dessas bases, estabelecer mecanismos que nos permitam a ampliação das relações comerciais e relações de investimento. O economista Marco Naranjo Chiriboga, que demonstrou um extraordinário apetite pelos conhecimentos de economia, Chiriboga, e pelas fantásticas picanhas do nosso jantar, consumiu 13 picanhas, batendo um recorde desconhecido até agora no nosso Paraná. Do Banco Central do Equador, reitera que temos a possibilidade de um grande mercado na América Latina. Um mercado sul-americano que permita substituir o mercado do norte, que com a crise pode vir a se perder. Entendo que precisamos ter um mercado nosso, que não dependa fundamentalmente do dólar. Aliás, esta moeda de compensação já existe por iniciativa do governo do Brasil e da Argentina nas nossas relações com Buenos Aires. Estamos escapando do dólar no Paraná. Temos investido na integração sul-americana de uma forma pesada. Multiplicamos por várias vezes o nosso comércio com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai e com o Chile. É um caminho para que nos libertemos um pouco do comércio internacional, dominado pelas superpotências, e é um caminho de fuga, uma alternativa à vinculação absoluta com o dólar. E o nosso país deve aprofundar e aumentar suas relações comerciais com outros continentes e países. A multiplicidade das relações deve substituir agora, não por uma visão ideológica de médio e de longo prazo, mas diante da realidade concreta da crise americana, deve substituir a unilateralidade das relações. Vai ser uma luta dura, que vamos ter que enfrentar, sem sombra de dúvida, cada vez mais políticas protecionistas. A tendência natural dos países na crise é estabelecer a proteção dos seus mercados. A construção de um mercado sul ou latino-americano vai depender da nossa capacidade de diálogo para a superação destas idiosincrasias nacionais. Assim como o fortalecimento do mercado interno, com o apoio às nossas indústrias, é a consequência apresentada como garantia do mercado interno para absorção de produtos. Se transforma também numa medida aqui comentada, discutida e desejada. Com relação à nossa realidade, registramos importantes e valiosas propostas, ideias e contribuições dos nossos economistas e dos professores de economia.
quero destacar um aspecto importante das questões levantadas por todos os palestrantes neste seminário. A constatação de que o principal desafio do país será evitar a recessão e o desemprego. A depressão não pode ser iniciada, porque se iniciada será de difícil contenção e enfrentamento. Nesta linha, temos alguns desafios, como promover a circulação do crédito, enfrentar a especulação no mercado de câmbio, ampliar os investimentos públicos e, com atenção total, administrar o déficit do balanço de pagamentos. Mas a mais importante medida econômica, que foi quase unânime nas propostas e nos expositores, é a de que o país necessita rever com urgência a política de juros praticadas pelo Banco Central. Hoje, pela manhã, nós mostrávamos a vocês a redução de juros na Suíça e a redução de juros na Coreia. Redução radical de juros, que se contrapõe a esta estranha ciência do Banco Central brasileiro, que mantém o Brasil com a mais elevada, nutrida e substanciosa taxa de juros do planeta Terra. Enquanto em todo o mundo os governos reduzem juros para incentivar a manutenção dos recursos para investimentos produtivos e para que se mantenha o ritmo do consumo, aqui no Brasil acontece o contrário. Pergunta que fica, pergunta inevitável: os governos do mundo estão errados e só o Banco Central brasileiro é que descobriu o caminho certo? Ou é o contrário, como a lógica e a racionalidade indicam? Outra questão que mereceu atenção e interesse nos debates do nosso seminário é a retomada da função do Estado como indutor do desenvolvimento, do crescimento e manutenção da atividade econômica, através de investimentos públicos, principalmente em infraestrutura e obras para atendimento da população. A crise veio a derrubar a ideia de Estado mínimo, que por tantos anos os neoliberais defenderam com garras e dentes. Este mantra, repetido pela mídia várias vezes ao dia, que foi fazendo a cabeça da população ou das elites brasileiras, naufraga agora. Não de forma absoluta. Vou dar um exemplo a vocês. Os diretores do Banco de Desenvolvimento do Sul do Brasil, nosso BRDE, me comunicaram hoje pela manhã que, tendo feito uma reunião com os técnicos do banco, a genialidade dos principais assessores econômicos recomenda imediatamente as regras de Basileia. Vamos parar de emprestar para manter a liquidez do banco. Vocês vejam como é difícil administrar uma crise com as cabeças da academia e dos que da academia saíram para a prática, feita com esta consistência e esses princípios. No entanto, o BRDE vai sim emprestar o quanto puder para viabilizar a lubrificação da economia do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e de Mato Grosso. Agora, nas economias desenvolvidas, é o Estado que está socorrendo a iniciativa privada. Empresas não foram à falência porque o Estado emprestou socorro financeiro. A chamada economia de mercado, cuja defesa era dogma para economistas e jornalistas neoliberais, não vale mais.
Aliás, não é César Benjamin. A grande contradição que vivemos hoje é a contradição entre nação e mercado. A nação com a sua história, o seu processo civilizatório, a garantia do território com o suor e o sangue de um povo, todo o seu processo cultural e as responsabilidades com as pessoas, contraposta ao mercado. Os cidadãos são membros do mercado, são consumidores, e o mercado, agindo com base no absoluto princípio da ganância, apropriando a tecnologia moderna e a velocidade extraordinária da internet para movimentar recursos fantásticos que da noite para o dia podem deixar países inteiros com as empresas quebradas e diante do horror do desemprego. A nação tem compromisso com o amor e com a solidariedade. O mercado com a ganância e, como estamos vendo agora mais uma vez, com o compromisso cíclico do desastre, sempre em favor de alguns grupos, de algumas pessoas, de alguns afortunados pelo esquema montado a partir no momento do consenso de Washington. Muitos dogmas sacramentados pelo neoliberalismo acabaram e são tratados hoje como heresias no mundo real da economia global. Foram transformados pela crise financeira. E, como reiterou nos debates o nosso companheiro Darcy Costa, temos a obrigação de construir um mundo novo, um mundo melhor, com um projeto nacional que promova um Brasil mais fraterno e mais solidário. Não se trata uma cefaleia com um band-aid. Não se cura a pneumonia com aspirina. O Brasil, ao contrário do que nos dizem os economistas que capitaneam o processo a partir da República, não pode tratar a crise com a dita flexibilidade e rapidez, consertando os problemas espasmódicos que surgem a cada momento, como se estivéssemos vivendo um modelo ideal e esse predomínio do capital financeiro estivesse sofrendo apenas um pequeno resfriado que poderia ser comodamente tratado com aspirina. A minha conclusão pessoal é de que algumas medidas deveriam ser tomadas imediatamente no país. É a conclusão que eu tiro dos debates que diligentemente assisti. Controle do câmbio, centralização e estatização do crédito, o que não significa estatização de bancos. Mas quando o presidente diminuiu o depósito compulsório, os bancos imediatamente transformaram o depósito compulsório em liquidez, seguindo os princípios de Basileia, como se eles existissem apesar do país em que estão inseridos. E nenhum real foi passado para a iniciativa privada, para o financiamento de bens e de serviços. Os investimentos públicos devem ser acelerados, principalmente nos setores de uso intensivo de mão de obra. E, conclusão também aprendida no encontro, se nós queremos trabalhar no sentido de termos uma moeda única na América do Sul, na América Latina, nós temos que acabar de uma vez por todas com a indescritível farra dos paraísos fiscais e da liberdade absoluta de que esses paraísos façam, sem confessar a origem dos recursos, investimentos na nossa economia. O seminário, sem dúvida, foi extraordinário. Quero cumprimentar aqui o pessoal do governo do Paraná e os companheiros que da parte
do Dark Costa e do Lessa nos ajudaram na organização. Fizemos uma contraposição de ideias. Eu lastimo não ter tido aqui a presença do nosso companheiro Guido Mantega, que depois de ter confirmado para mim o desejo de participar do seminário e fazer uma exposição no debate, provável e necessariamente não pôde comparecer em razão da crise, e a justificativa concreta está nessas medidas que o governo federal está tomando hoje. Este seminário, no Canal da Música, da televisão educativa do Paraná, marcará este momento, esta época e esta tentativa. O meu agradecimento especial ao meu velho amigo e companheiro José Serra, de militância universitária, de tantas concordâncias, Serras, e tantas discordâncias também. Mas você enfrentou a parada, veio ao campo de batalha e por isso merece do nosso plenário um grande aplauso. Bom, eu acho que agora o Luiz já sabe em que terreno está pisando. E ao invés do encerramento ser feito por mim, será feito pelo nosso velho amigo também, governador de Santa Catarina. As minhas palavras primeiras são de gratidão. Gratidão ao governador Roberto Requião e ao Paraná, e ao povo paranaense. Gratidão ao governador José Serra e ao povo paulista. Gratidão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo brasileiro. Acho que nunca antes houve nesse país um movimento de tanta solidariedade, de tanta mobilização na direção fraterna ao povo catarinense e à reconstrução daquilo que foi destruído. Requião e Serra, de todo o coração, muito obrigado pelos helicópteros, pelos bombeiros, pelos soldados, pelos especialistas que foram a Santa Catarina para salvar vidas e para nos ajudar a recompormos-nos desta tragédia. Nós temos lá em Santa Catarina, vale dizer, nós temos no Brasil, duas crises superpostas. A crise financeira internacional e a crise ambiental. Eu tenho plena convicção de que ambas as crises têm a mesma origem. Que ambas as crises nasceram de um modelo de crescimento, de um modelo equivocado, ganancioso, de um modelo que, felizmente, como disse o governador José Serra, haverá de ser substituído por uma nova alternativa. O governador Requião falou, e eu anotei, que o modelo que queremos, que desejamos, pelo qual sonhamos, é um modelo que gere um país mais fraterno e mais solidário. Tempos atrás, eu li em Buenos Aires uma entrevista
do economista Aldo Ferrer, e quando lhe perguntavam qual seria a receita para o desenvolvimento argentino, ele dizia que a receita era a cultura, que era preciso construir a sociedade em cima de novos padrões, de padrões que tenham como base a cultura. E eu concordo plenamente com isso, porque esse é o modelo que nós estamos construindo no nosso Estado. Para mim, está muito claro de que o desenvolvimento tem que ser buscado em outros padrões. Se continuarmos com a corrida armamentista, se continuarmos estimulando conflitos regionais, se continuarmos produzindo, se observar padrões mínimos de controle ambiental, nós vamos ter inviabilizada a vida do homem na face da terra, e nós vamos ter a repetição cada vez mais constante desses fenômenos. O governador Requião foi solidário em outro episódio, faz apenas poucos anos, que um furacão assolou o território catarinense. Fato inédito, nunca ocorrido na América do Sul. E isso nos deixa muito claro de que, efetivamente, há um processo de mudança climática que vai tornar cada vez mais frequente esses fenômenos. Mas a crise econômico-financeira que nós vivemos, acoplada à crise ambiental que nós estamos vivenciando em Santa Catarina, e ao dizer em Santa Catarina, eu posso dizer em todo o país, porque nós somos um cluster industrial muito forte, conectado com toda a malha empresarial brasileira e internacional. Em Santa Catarina, toda a arrecadação do imposto de circulação de mercadorias já está carimbado, já tem destino certo, não sobra praticamente nada para investimento. E essa é uma realidade ainda muito mais grave em outros estados, principalmente nos estados do Norte e Nordeste. Essa incapacidade de investimento é agravada com uma dívida consolidada, uma dívida histórica de décadas de governos e desgovernos, que nos faz todo mês repassar aos cofres da União 13% da receita líquida real. A proposta que fiz ao ministro da Fazenda e que vou levar ao presidente da República é no sentido de que os estados retenham 30% do pagamento dessa dívida e o transforme em investimentos na infraestrutura do seu desenvolvimento. Em 1954, os estados participavam com 35% na distribuição tributária.
e perderam 13% ao longo desse percurso da história recente. Essa proposta que estou fazendo vai fortalecer a identidade estadual, vai fortalecer o território municipal, vai fortalecer o desenvolvimento, porque os estados passarão a ter, assim como os municípios, que têm suas dívidas também negociadas com a União, vão ter condições de, ao invés de enfrentarem um panorama de desemprego, de depressão, de recessão, de desativação de linhas industriais, os estados terão o poder estatal de criar esses empregos e o desenvolvimento. Deixo aqui esta contribuição e deixo também, mais uma vez, a minha convicção de que é na cultura, de que é na difusão cultural, de que é nas atividades voltadas ao entretenimento e ao lazer, que está o balizamento de uma nova civilização. Agradeço a oportunidade de lhes falar e deixo aqui essas modestas reflexões. Muito obrigado. E assim, com o pronunciamento do nosso irmão Luiz Henrique, governador de Santa Catarina, agradecemos mais uma vez a presença de todos os debatedores, o esforço que fizeram para vir ao Brasil e a Curitiba, as informações importantíssimas que nos trouxeram, e dou por encerrado o nosso seminário. Obrigado pela presença de vocês.